todas, todos e todas. Estamos aqui, então. Meu nome é Tereza Cristina Peixoto. Gente, eu sou branca, tenho um cabelo anelado, um cabelo escuro, castanho escuro, curto. Estou com uma blusa azul, um echarpe azul e branco. Estou numa sala com paredes brancas e tem uma estante com livros atrás de mim. Tá bom? Bom, meu nome, então, é Tereza Cristina Peixoto, eu já falei. Me apresentando brevemente aí para a gente introduzir essa mesa, né? Eu sou docente, né? Estou docente na adjunto no Departamento de Psicologia da UFMG. Bom, eu tenho especialização tanto em psicologia hospitalar quanto em saúde mental do trabalho. Tenho mestrado e doutorado em saúde e enfermagem, e meu pós-doutorado foi em psicologia social pela PUC. Tá? Fiz um doutorado em Lisboa também, com um filósofo. Bom, mas o que eu quero falar, assim, em termos de apresentação minha, né, que me pediram aqui, uma breve apresentação, é que eu tenho um enorme carinho, ontem mesmo na mesa que eu estava, eu falei sobre isso, com a organização hospitalar, exatamente porque foram práticas, eu tive várias práticas de trabalho em hospitais, em muitos hospitais, não só como psicóloga hospitalar, como consultora hospitalar em humanização, tanto para acreditação quanto para o SUS, como também pesquisadora, várias pesquisas em hospital. Então, o hospital tem sido, desde que me formei na Fafiche também, em psicologia, e desde que me formei tem sido minha área de atuação, a organização hospitalar. E os temas que envolvem, é lógico que o hospital leva a gente a lidar com famílias, né, várias realidades, com pacientes, com equipes, com gestão, com complexidade da gestão, com saúde coletiva, o hospital está inserido em rede, com outras políticas públicas, né? Então, é algo que nos movimenta o tempo todo, faz a gente pensar de várias formas, estudar várias coisas, várias políticas, então, nos convoca a, o tempo todo, aprender, 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 e é isso que eu tenho de mais aprendizado, essa abertura, tanto para sensibilidade, para ética, para essa construção contínua de aprendizado ético e de afetações, enfim, um construto que possa transformar o mundo, né, em prol de mais emancipação. Bom, e aí nesse ensejo, nessa alegria, que eu parabenizo aí e agradeço, né, o convite de mediar aí essa mesa, que até eu convidei, eu dei ideia, né, de trazer o Lucas aí para a gente conversar. Então, agradeço a comissão organizadora, parabenizo o carinho com que a comissão tem organizado esse congresso inteiro, com temas tão relevantes, tão bem estruturados. Tá? Bom, então, essa mesa é uma mesa de rede de atenção psicossocial, as boas práticas do SUS, e acho que é isso que a gente quer conversar aqui. O Lucas, que eu estou trazendo aqui, convidando, ele é psicólogo, né? Ele é mestrando em psicologia social, ele está fazendo. Eu tenho a grata felicidade de ser orientadora do mestrado dele, né? E ele, então, é especialista em saúde, em psicologia hospitalar, em cuidados paliativos, atua atualmente no Hospital Alberto Cavalcante, e ele foi residente no HC. Então, o Lucas tem uma experiência muito interessante para compartilhar aqui com a gente, tá? Então, Lucas, com a palavra. Boa tarde a todas, todos e todes. Queria agradecer o convite para me apresentar, né? Meu nome é Lucas, eu sou um homem branco, estou usando óculos de grau, né? Uma roupa branca com bolinhas pretas, e o ambiente que eu estou é uma sala com uma parede azul e outra branca, tem um sofá no meu fundo e uma mesinha com uma orquídea branca com rosa. Queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Ótimo estar do lado da Tereza, minha orientadora.
prazer também ter ela como minha orientadora, né, no mestrado. E parabenizar também o CRP. Tenho um carinho enorme pelo CRP. Durante a graduação, fiz vários trabalhos aí no conselho, e estar aqui numa mesa de um evento tão bem organizado é um grande prazer mesmo, e uma vitória para a gente da psicologia, né? Ter um evento grande desse, né? Uma semana de evento com palestras tão importantes. Isso aí é ótimo, né? Para o fortalecimento da nossa profissão. Então, eu tenho uns slides, agora apareceu aqui para mim. A gente vai falar hoje sobre rede de atenção psicossocial, as boas práticas do SUS. A Tereza já deu uma introdução aí sobre a minha formação, então não vou falar muito dessa minha trajetória, né? Mas o que eu quero deixar bem marcado é esse meu amor também pela psicologia hospitalar, e foi muito importante assim a gente pensar na construção dessa mesa para trazer um tema, né, trazer alguém que está ali na atenção terciária do SUS, né, no ambiente hospitalar, para falar do trabalho em rede, para falar da rede de atenção psicossocial, que é uma discussão muito cara assim, para mim. Então, só para organizar como que vai ser a minha apresentação hoje, no primeiro momento, vou falar brevemente sobre o SUS, né, depois sobre a psicologia no SUS, e vou trazer 3 temas de práticas que são muito comuns, né, na rotina aí do psicólogo hospitalar, e que demanda, né, uma articulação em rede muito bem consolidada, né, muito bem construída, para a gente fazer um trabalho ético, né, um trabalho humanizado aí na nossa prática no hospital. Depois, algumas considerações finais. Vou tentar fazer uma apresentação que traga mais exemplos assim, né, da prática, para a gente não ficar pensando em muita coisa teórica. Então, a gente vai tentar passar essa primeira parte mais rápido para ir para as práticas em seguida. Então, para falar do SUS, né, assim, o que acontece? A minha prática em hospital é toda no SUS. Então, né, os psicólogos e as psicólogas que trabalham no ambiente hospitalar, né, na rede privada, podem até conversar aqui depois, né, depois da apresentação, para a gente trocar algumas figurinhas, mas o que eu estou acostumado mesmo é com o ambiente do SUS. Então, é muito importante a gente lembrar de 3 princípios fundamentais, né? O primeiro dele é a universalidade, pensando aí que o direito à saúde é algo garantido, né, assim, na nossa Constituição, e é para todo mundo. Então, desde a pessoa que mora, né, numa periferia, numa ocupação urbana, ou até, né, alguém que está aí na área nobre da cidade, né, todo mundo tem o direito de acessar os serviços do SUS. Né? A integralidade também a gente entende aí como essa possibilidade de, a partir dessa visão que a gente tem de sujeito complexa, né, e a visão também de saúde em todos os seus âmbitos, né, biopsicossociais, espirituais. Então, para a gente prestar uma assistência completa, a gente precisa de ter essa visão integral e precisa ter uma rede que consiga abarcar essas necessidades tão complexas em saúde. Então, a gente vai precisar de uma rede de inúmeras categorias profissionais e dispositivos para conseguir consolidar, né, um trabalho efetivo assim, com a população. E a equidade, né, que é aquela discussão da diferença entre equidade e igualdade. Na equidade, a gente tem, né, um direito que é para todo mundo, né, de acesso à saúde, mas a gente precisa entender as particularidades de cada um que está acessando esses serviços, que está em busca de uma assistência em saúde, porque eles vão ter demandas diferentes e especificidades assim, de vulnerabilidades que vai fazer com que nós, profissionais, tenhamos não só na parte da assistência, mas na parte de gestão, de construção de políticas públicas, que a gente tenha uma visão mais específica, né, sobre essas necessidades que, às vezes, uma pessoa, uma população em específico vai ter, vai precisar de
de uma assistência mais, né, assim, específica do que outras. E aí, para a gente fazer funcionar, né, o Sistema Único de Saúde, a gente precisa de uma rede de atenção, né, que a gente chama aí de RAS. Então, para se enfrentar, né, intervir nas condições de saúde, quando a gente fala em saúde, não é só questão de tratar doença, né, assim, mas das condições diversas que está aí no campo da saúde, a gente precisa de um ciclo de atendimento, né, para se tornar possível, que se torna possível apenas com articulações para o cuidado entre os dispositivos das atenções primária, secundária e terciária, os quais proporcionam ações integrais envolvendo promoção, prevenção, reabilitação e paliação. Então, o que é importante a gente desconstruir, né? A gente tem essa ideia de atenção primária, secundária e terciária como se fosse níveis de complexidade, mas a gente tem que entender que na atenção primária, a complexidade dos casos, né, e da assistência que a gente precisa prestar é enorme. Né? Então, quando a gente fala dessa divisão, a gente está falando, na verdade, de densidade tecnológica. Né? Aquela discussão que a gente tem sobre tecnologias leves, leves duras e duras, né? Então, quando a gente pensa na alta complexidade, no serviço de atenção terciária, que são os hospitais, né, que são mais complexos, é mais nesse sentido de densidade tecnológica, que vão ter equipamentos, né, e dispositivos muito mais tecnológicos, né, por assim dizer, do que na atenção primária, que a gente vai lidar com outras formas de cuidado e de atenção, mas que não deixa de ser, né, complexo. Inclusive, eu que já transitei aí na atenção primária, que trabalha em centro de saúde e outros dispositivos da atenção primária, sabe o quão complexo é construir um cuidado, né, um plano terapêutico singular para os usuários. Então, a gente para de pensar nessa ideia piramidal, que é essa imagem da esquerda, para pensar numa ideia de rede. E aí, nessa rede, a gente vai ter um centro, né, um núcleo, que é a atenção primária de saúde, que é toda a articuladora, né, a centralizadora do cuidado. Né, a atenção primária que vai estar ali perto, né, no território das famílias, dos usuários, e coordenando esse cuidado que vai precisar ser em rede. Então, essas outras bolinhas aí, que estão sempre em via de mão dupla, né, que é essa articulação que a gente precisa construir, essas outras bolinhas são os outros dispositivos, sejam hospitais, UPAs, CAPs, aqui em BH a gente chama de CERSAM, né? Mas os CAPs, né, que são o Centro de Atenção Psicossocial, e outros dispositivos. Lembrando também que outra questão fundamental é a gente pensar não só nos dispositivos de saúde, mas de outras políticas públicas também que são muito importantes para a construção desse cuidado. Quem trabalha aí também sem saúde vê que, né, para o atendimento de uma criança, para o acompanhamento, você precisa ter articulação com a escola. Às vezes, no caso de violação de direitos humanos, a gente vai precisar do CREAS, do CRAS. Então, são vários dispositivos que têm que se unir e dialogar para consolidar mesmo essa rede e conseguir fazer um cuidado a esses usuários. Em questão de organização das políticas públicas de saúde, né, a gente tem as linhas de cuidado, que são esses fluxos assistenciais que possibilitam a gestão, operacionalizar o cuidado e estabelecer protocolos clínicos que garantem o direito ao acesso à assistência em saúde para as mais diversas necessidades da população. Né? Então, o que é isso? A gente tem uma demanda, uma situação, né, específica ali de demanda mesmo em atenção em saúde, e a gente precisa criar, em termos de gestão mesmo, de política pública, como que isso vai ser articulado dentro daquela rede que estava lá no slide anterior. Então, eu trabalho com cuidados paliativos hoje, então para a gente, quando a gente tem um paciente, né, com uma suspeita de câncer, ele passa pela rede por vários dispositivos até chegar no serviço, onde vai conseguir fechar esse diagnóstico e precisa ter essa linha de cuidado que vai estabelecer o direito dele de ter o acesso a um tratamento, né, um tratamento multi, né, não só em questão de tratamento médico, né, que a gente tem a quimioterapia, radioterapia e outras terapêuticas, mas também de todo esse funcionamento de uma rede de atenção, né, psicológica, fisioterapêutica, né, assim, multiprofissional mesmo,
para esses pacientes. Então, essa linha de cuidado precisa ser bem desenhada para ela conseguir ser efetiva na prática. E aí a gente tem algumas políticas também nacionais, né? E eu citei a PENAB, que é da atenção básica penal, que é as de urgência, né? E a PNOSP, que é da atenção hospitalar, que quando a gente entra, né, na rede, quando a gente vira, né, um servidor público aí e está dentro do Sistema Único de Saúde, é muito importante a gente conhecer essas políticas, ver como que é a linha de cuidado, ver como que são os fluxos assistenciais para a gente conseguir, né, compreender isso e prestar uma assistência mais efetiva. E aí tem a rede de atenção psicossocial, né, para quem está aí na rede, é onde tem mais, né, a prestação de serviços da psicologia, né, assim, são vários dispositivos. Quando a gente pensa em rede, a gente está falando que, na verdade, são vários dispositivos dentro de uma atenção maior. Então, desse esqueminha aí, desse slide, a gente vê, por exemplo, na atenção básica. Quando a gente fala de unidade básica de saúde, vai ter uma equipe ali de saúde mental que vai participar né, em conjunto ali com a equipe de saúde da família, que vai prestar assistência aos usuários daquele território. Aí tem o NASF, né, o consultório de rua, entre outros, né? Lá embaixo, quando a gente fala de urgência e emergência, o SAMU, que vai atender algumas urgências e caminhar para os CAPs. Né? Existem salas de estabilização, às vezes em algumas UPAs, né, para pacientes que estão com alguma questão, né, psicológica, psiquiátrica. As UPAs, que são 24 horas. Enfim, na atenção hospitalar também, que geralmente a gente tem leitos, né, reservados em hospitais gerais, né, para pacientes psiquiátricos, as estratégias de reabilitação que a gente tem também, enfim, são inúmeros dispositivos consolidados aí para a gente prestar essa atenção psicossocial e, claro, de forma multidisciplinar também, né, não é uma coisa exclusiva da psicologia e psiquiatria, a gente tem diversos profissionais envolvidos nesse cuidado. Então, para falar um pouco mais da psicologia, né, então, de onde eu estou, que é a psicologia hospitalar, essa área que vai atuar, né, em hospitais ambulatórios. A gente realiza, né, trabalho em equipes multidisciplinares, né, com um desafio muito grande de construir algo interdisciplinar. E a gente presta essa assistência, né, aos usuários que estão em processo de adoecimento. Então, é uma área muito vasta, né, são inúmeros tipos de hospitais com demandas diferenciadas, assim, de pacientes, né, que precisam de uma hospitalização, de uma internação, e a gente está ali para dar esse suporte, esse acolhimento nesse processo de adoecimento, enfrentamento, né, de um tratamento. E é muito importante pontuar que é um ambiente historicamente muito médico-centrado, né, e isso ainda a gente vê na prática que, né, a pessoa entra no hospital porque está com doença, então acaba que tudo gira em torno dessa doença e a gente precisa, né, fazer todo um trabalho de humanização mesmo, né, de considerar um sujeito para além daquele diagnóstico, mas é fato que o que a gente vê no hospital é que a pessoa fica ali internada para fazer um tratamento daquela doença e isso acaba esbarrando, né, nas nossas práticas, nas nossas relações, né, que são estabelecidas ali na equipe multidisciplinar. Então, outra característica muito importante, né, desse ambiente do hospital é uma centralização, às vezes, do cuidado e essa dificuldade de articulação com a rede de atenção em saúde. A pessoa vai ali, né, está com uma doença, estabiliza, vai e recebe uma alta, sem fazer uma alta responsável de ligar nos dispositivos, né, da rede que precisam acompanhar esse paciente. Então, é um desafio diário aí da gente conseguir construir isso também. Então, vamos para a parte prática, né, que é o que eu falei que é o foco de hoje. E aí eu separei 3 temas. O primeiro é a violência sexual infanto-juvenil. Então, só para contextualizar, né, é um ato sexual contra crianças e adolescentes realizados por adultos ou pessoas com idade significativamente maior. Existe uma assimetria, né, significativa dessa relação, sendo que a vítima
desprovida, né, de uma maturidade psicoemocional para consentir com esse ato sexual e acaba gerando traumas psíquicos e repercussões psicossociais na vítima e no seu entorno. E aí, como que essa demanda aparece, né, nessas práticas do psicólogo hospitalar? Então, a gente tem aqui em BH, por exemplo, uma rede de atendimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Geralmente, né, é a forma que funciona aqui em BH, acredito que em outras capitais e outras cidades também, a gente vai ter serviços de porta aberta, né, para receber essas crianças e esses familiares, para ter um atendimento médico, psicológico, e geralmente também com assistência social, para fazer esse primeiro acolhimento, e aí o pediatra, né, que vai examinar a criança, e aí eu, né, estive em um hospital aqui em Belo Horizonte que tinha esse fluxo, que recebia quase que diariamente, assim, né? Infelizmente é uma realidade muito comum aí no Brasil, quando a gente vê os... Eu não tenho a estatística assim de cabeça, mas quando a gente vê os dados lá do Disque 100, o número, né, de crianças e adolescentes violentados é um número assim exorbitante. Então, nesse primeiro momento, o que que a gente faz? A gente faz uma entrevista, né, um acolhimento com esses familiares que levam a criança para entender a situação, o que que aconteceu. E aí a gente tem uma questão jurídica também, né, que já é muito bem consolidada, que é aquela questão da gente não submeter a criança a várias entrevistas, né? Então, se ela vai num atendimento de urgência após um abuso e conversa com o psicólogo, e aí a gente faz um encaminhamento para não sei aonde, para lá, outro psicólogo atender, e isso vai acontecendo em vários serviços, é o que a gente chama de revitimização, né? A criança ou adolescente ter que ser submetido a vários atendimentos onde precisa relembrar, rememorar tudo que aconteceu. Então, na verdade, a gente faz um acolhimento para a família, né? A gente pode até acolher a criança também, mas sem ser uma entrevista, né, estruturada, que a gente vai perguntar sobre o abuso, né? Não é essa a questão. E aí, diante desse primeiro contato, a gente faz um encaminhamento, né, para os conselhos tutelares, que é o órgão hoje, né, assim, que cuida muito dessa parte da violência sexual infanto-juvenil. Então, eles centralizam mesmo esse cuidado, que acaba gerando uma rede a partir deles, né, que envolve centro de saúde, envolve às vezes CREAS, a polícia, né, porque aí precisa fazer um boletim de ocorrência, e aí a gente precisa fazer relatórios desse primeiro atendimento. Então, é uma prática rotineira, né, assim, no ambiente hospitalar, que tem pronto atendimentos para esse tipo de demanda, né, de violência sexual. Mas também podem aparecer de várias outras formas, né, assim, na nossa prática, né. Eu lembro de um caso, por exemplo, que era uma criança pré-adolescente, assim, que internou no hospital por uma questão clínica, assim, tinha tido uma síncope, o pessoal estava tentando investigar qual que era o fator, e aí, por conta da hospitalização que foi se prolongando, né, foi chamada a psicologia para atender essa paciente, e aí eu acompanhei ela um tempo, e durante os atendimentos, né, assim, chegou um momento que ela me contou sobre a violência sexual que ela vinha sofrendo há um tempo, e que, na verdade, violência sexual sou eu que estou chamando assim, né? A paciente não tinha essa dimensão de que ela estava sendo, né, violentada, que isso era um abuso. É porque ela tinha por volta, acho que de 12 anos, por aí, e eu estou mudando algumas informações também, né, pelas questões éticas, mas só para exemplificar para vocês, né, um caso. Mas ela tinha uma idade assim, que era de pré-adolescente, por ter um desenvolvimento físico, assim, corporal, as pessoas já liam ela como uma criança assim, mais velha, e ela tinha uma comorbidade que acabava interferindo no desenvolvimento cognitivo dela. Então, ela tinha algumas coisas bem infantis e uma dificuldade muito grande assim de compreensão de algumas questões assim do mundo adulto, né, e de estabelecer limites. Então ela acabava vendo essa relação sexual
que ela estava tendo com esse abusador, como um gesto de carinho, como alguém que gostava dela. E, inclusive, ela me contando isso tudo de forma muito afetuosa mesmo, sabe? Como se ela gostasse muito dessa outra pessoa que tinha, né, uma idade significativamente maior que ela, era um adulto, e ela tinha comportamentos hipersexuais, né? E isso a gente foi observando no hospital, até comigo também nos atendimentos, né? Ela falava muitas coisas inapropriadas, não só falava como chegou a fazer. Então tinha uma dificuldade muito grande da família de lidar com a sexualidade dessa menina, e, e até pelas dependências, né, assim, que ela tinha de cuidado por conta dessa comorbidade, que a família acreditava que talvez ela, né, nunca conseguiria ter um namoro, ter uma vida sexual quando ela crescesse. Então, era uma situação assim, muito complexa que chegou para a gente assim, no hospital de uma forma despretensiosa, assim, inesperada, né? Foi durante o atendimento que ela acabou revelando, e aí precisou articular uma rede muito. Nossa, não tem nem a palavra para isso. Assim, a gente teve que se mobilizar muito para conseguir dar alta para essa menina, até porque ela chegou no hospital por uma questão, ela estabilizou o quadro, ela já tinha condições clínicas, médicas de receber alta. Mas dar uma alta para um paciente nesse contexto, né, que estava em contato com um abusador de forma muito rotineira, ele tinha acesso assim, à casa dela, então era uma coisa muito grave, né? Então a gente precisou acionar uma rede para conseguir construir essa alta, tanto com a família, tanto com os profissionais que acompanhariam ela após a alta, assim, que a família precisou ser sensibilizada, né, sobre essa questão da sexualidade dela, porque aí veio, né, uma contexto das pessoas começarem a culpabilizá-la, né, acha que ela que estava provocando a situação. Então, foram várias frentes de trabalho que a gente teve que fazer com a paciente, com os familiares, e acionamos assim, o Conselho Tutelar, Centro de Saúde, o pessoal do CREAS, e aí a gente conseguiu fazer uma reunião, né, dentro do hospital mesmo, assim, de chamar todo mundo para falar, olha, como que a gente vai conseguir tirar essa menina do hospital em segurança, né, como que a gente vai conseguir construir isso. Então a gente, né, fez várias reuniões, várias conversas com a família, reuniões com a família também, e aí teve caso, né, de o Conselho Tutelar começar a acompanhar a família no território, visitar a casa, ver como é que as coisas funcionavam lá, para, né, depois de um tempo a gente conseguir dar alta com a segurança de que ia ter esse acompanhamento mais a longo prazo lá no território também. Então, é uma rede que às vezes é muito difícil de articular, né? Quem trabalha no hospital sabe que é muita demanda que a gente tem no hospital, mas é uma necessidade que a gente tem para a gente fazer um trabalho ético, assim, responsável com os usuários. Sobre a questão de tentativa de autoextermínio, é outra situação muito presente, né, nos hospitais. Então, só para contextualizar também em termos conceituais, né, o suicídio, então, ele é entendido como um ato de tirar a própria vida, e o conceito abrange motivações, letalidade e intencionalidade. E aí tem um livro muito legal do Bottega, chama Crise Suicida, recomendo bastante para quem gosta do assunto, que ele vai, né, conceituar a crise suicida como uma exacerbação de uma doença mental existente ou uma turbulência emocional que, sucedendo um acontecimento doloroso, é vivenciado como um colapso existencial. Ambas as situações provocam dor psíquica intolerável e, como consequência, pode surgir o desejo de interrompê-la por meio de cessação do viver. Então, o que acontece, né, quando a gente vê as situações assim, de tentativa de autoextermínio, né, que chegam para a gente no hospital? É muito comum vir do pronto atendimento ou em CTIs, né, assim, quando o paciente faz o uso de muitas medicações, desculpa, e aí precisa fazer uma lavagem, né,
E aí tem inúmeras situações, né? Pacientes que às vezes são encontrados em algum lugar, né? Eu já atendi caso, por exemplo, que foi encontrado na rua, e aí chamaram o SAMU levou para o serviço, e aí a gente entra um trabalho muito forte aí como serviço social, né? A parte da documentação que a gente acha para tentar localizar a família e entender, fazer um cuidado, né, com a ajuda aí dos familiares. Ou então casos, né, que os familiares acham e levam para o serviço de saúde. Então, é uma situação muito delicada que ainda requer muita sensibilização da equipe de saúde, porque às vezes o pessoal não tem muita paciência, muito cuidado mesmo com esses pacientes. Existe um rumor, sabe? Uma situação que a gente escuta muito assim em hospital, que é, não, tem tanta gente lutando para viver, aí essa pessoa vai, tenta se matar e acaba ocupando o leito de alguém que precisa, né? Infelizmente a gente escuta muito isso assim nos corredores, então é preciso ter uma sensibilização sobre o sofrimento mental e tem alguns hospitais que têm esse hábito maior, não hábito, né, mas que são mais referência, né, assim, para receber esses pacientes que tentaram o suicídio, que aí acaba tendo, né, uma equipe também mais sensibilizada, que consegue construir um fluxo, né, um acolhimento ali mais interessante, assim, do que em outras instituições. Então, eu acho que o papel nosso também, né, enquanto psicólogos, porque quando acontece, né, um caso desses, a gente, né, é o primeiro a ser acionado. Então, é, a gente tem a dimensão do nosso trabalho, né, assim, de pensar que essa pessoa estava em casa, em qualquer outro lugar, e tentou acabar com a própria vida, e aí, de repente, acorda, está no hospital, no ambiente, né, de urgência, de CTI, e a gente se coloca ali para ouvir a história daquela pessoa, no momento, né, de tanta fragilidade. Então, é uma prática, assim, que eu tive um tempo que me impactava muito, assim, da gente ver, né, o lugar que a gente ocupa, né, desse momento trágico, assim, da vida da pessoa, e que a gente precisa acolher a família também, de pensar com a família, assim, estratégias para quando receber a alta, né, assim, de coisas em casa mesmo, né, que a gente precisa acertar. Nesse livro do Bottega é bem interessante que ele fala sobre reuniões familiares, né, que são necessárias para consolidar mesmo um cuidado assim, mais ético com esses pacientes que tentaram suicídio. Então, a gente precisa construir um fluxo também, né, em rede para o atendimento desses pacientes, porque se eles chegam no hospital e fazem uma lavagem e resolvem o quadro clínico, eles vão receber alta e eles precisam de um cuidado lá fora, assim, né, em rede. Então, né, teve um hospital que eu fiquei um tempo, que nesses casos a gente levava da ambulância do próprio hospital direto para o CAPS. E aqui em BH a gente chama de Sersan, né? Que aí a gente ligava no CAPS, né? Explicava como que era o caso, o que tinha acontecido, quem que era o paciente. E aí eles aceitavam o caso, às vezes a gente fazia um relatório e esse paciente ia direto para lá, que, né, é um serviço especializado, né, de atenção psicossocial, então precisa de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, teórico, precisa se avaliar o risco, né, se tem um risco muito alto de acontecer novamente, se ele vai precisar, né, ou ela, o paciente vai precisar de ficar em permanência dia, de um cuidado mais, né, de perto, assim, da equipe. Então, isso tudo vai ser avaliado pela equipe lá do CAPS ou do CERSAM. E aí, às vezes acontece também que o paciente tem alguma dependência química, né, faz um uso abusivo de álcool ou outras drogas, e aí o fluxo é para o CAPS AD ou para o CERSAM AD. Então a gente liga para lá, explica a situação para eles receberem um paciente também. E aí é muito importante a gente não dar alta para esses pacientes com um papelzinho de encaminhamento para ele construir a rede, né? Não é isso, gente. Construção em rede é nós, profissionais de saúde, se responsabilizando, se corresponsabilizando, né? Porque o paciente também tem que estar, né? A gente incentiva a autonomia e ele precisa participar disso ativamente, mas
é muito injusto, né? E estranho essa ideia, né? De a gente fazer um papel de encaminhamento, entregar ao paciente e falar, vai lá procurar o serviço. As coisas não funcionam assim, né? A gente tem um comprometimento, né? Aquele paciente esteve no nosso serviço numa situação muito delicada, então a gente liga os colegas do outro serviço e faz essa passagem mesmo de caso, né? A gente explica a situação inteira, se a família está junto, né? Se tem família, aí a gente vai, chama a família, conversa com a família, dá alta só com o familiar presente para participar do tratamento, para ir junto no outro serviço, porque é uma situação muito delicada mesmo. E às vezes é muito importante a gente entrar em contato com o centro de saúde ou com o CAPS da região para saber do histórico desse paciente. Né? Ele já era acompanhado, estava fazendo algum tratamento psicológico, psiquiátrico, já tinha tentativa de autoextermínio prévia, né? Então a gente precisa comunicar ao pessoal do território que o paciente deles está no nosso serviço e que aconteceu essa situação. Então é uma situação muito delicada e que tem um protagonismo, né, assim, muito grande da psicologia, né? Nesse paciente mesmo nesse hospital mesmo que eu estive, a alta dos pacientes que tinham tentado, né, autoextermínio era condicionada à psicologia, era a gente que só depois da nossa avaliação e da nossa articulação que o paciente, né, tinha alta médica. Então, a gente precisa, né, entender essa importância do nosso trabalho nesses casos. E aí, por último, é o luto, que é um tema muito caro para mim, principalmente porque eu trabalho com cuidados paliativos. Então, para conceitualizar também, né, o luto é um processo decorrente de uma perda significativa, resultando em reações distintas no campo emocional, comportamental e sociocultural. Ele é multideterminado, vivido de maneira singular, com reações distintas, que, apesar de serem naturais, podem desencadear um sofrimento agudo e prolongado. Isso é um ponto essencial, né? Porque a gente tem essa ideia do luto como algo que não precisa de um acompanhamento psicológico. E quando a gente fala, né, de pensar assistência, né, nesse campo do luto, a gente não está falando de terapia, de psicoterapia a longo prazo, análise, não é nada disso. Assim. É de um acolhimento mesmo. Um acolhimento que às vezes não vai durar, né, um acompanhamento muito a longo prazo, quando a gente tem a morte, né, pensando no ambiente hospitalar, tem a morte de um paciente, às vezes a gente já consegue perceber ali durante a internação que o paciente, que o familiar já estava em um luto antecipatório, já estava entendendo bem a situação, já conseguia pensar na vida sem a presença daquela pessoa, né? Uma vida após a morte desse ente querido que está internado. A gente consegue ir avaliando ao longo da hospitalização alguns sinais que a família dá de que provavelmente esse luto vai ser vivenciado de uma forma mais natural e saudável, né? Assim, se a pessoa já tem uma rede consolidada, já tem às vezes uma crença religiosa que sustenta bastante, uma comunidade ali na religião também que às vezes é um ponto de suporte muito importante, são casos que realmente não precisa se construir uma rede, né? Assim, para rede que eu falo, né? Dentro do SUS, dentro da RAS, da RAPS, para esses tipos de familiares, né, que já têm ali as suas saídas, né, as suas formas ali de enfrentamento dessa situação. Mas existem outros casos, né, que a gente vê que necessita, assim, urgentemente de um acompanhamento, sabe, em saúde mental para esses familiares enlutados. E aí, nesses casos, a gente, como eu falei lá atrás, né, das linhas de cuidados, a gente não tem no SUS uma linha de cuidado que, que vai contemplar assim, o luto. Né? Quando a gente pega as políticas de saúde mental, né, e o, as linhas de cuidados aí dentro dessa área, a gente não vê o luto como uma prioridade. E quem trabalha hoje em CAPS, em centro de saúde, deve ouvir eu falando isso e pensar realmente, né, do tanto de demanda que tem, né,
da sobrecarga de trabalho que já existe desses dispositivos e dos serviços de saúde mental, incluir mais o luto provavelmente não vai ser algo que os profissionais vão, vão concordar, assim, né? Um outro tipo de realidade, mas é uma situação que a gente tem que começar a pensar, né? Eu acho que esse tema do luto ficou cada vez mais forte, né? Principalmente agora com a pandemia, e por mais que ele não vá ser uma demanda lá para o CAPS, a gente precisa pensar para onde essas pessoas vão, né? Onde que elas vão poder receber esse acolhimento. Né? Eu que trabalho com cuidados paliativos, a gente tem uma prerrogativa, assim, né, nas equipes de cuidados paliativos, que é esse acompanhamento dos familiares após o óbito do paciente. Então, existem ambulatórios de cuidados paliativos que fazem isso, mas tem lugares que, ou não só lugares, né, mas tem situações no hospital que não são pacientes que estavam em cuidados paliativos e faleceram, mesmo assim. Né? Então, às vezes, a equipe não participou do cuidado de certo paciente, e aí, mesmo assim, ele vai precisar de um acolhimento, né, de um acompanhamento aí nesse processo de luto. Então, é uma demanda que existe, a gente precisa pensar como incluí-la, né, dentro da raça. E aí, para trazer um exemplo, teve uma situação, por exemplo, de um paciente que eu acompanhei um tempo no hospital, que a família toda já vinha mostrando um adoecimento, assim, um sofrimento muito grande, né? Porque esse paciente que ele já até faleceu, né? Ele tinha uma posição assim, na família muito centralizadora, que organizava tudo. Então, o adoecimento dele foi de forma muito repentina e acabou interferindo em toda a dinâmica da família. E aí, com hospitalizações, né? Muito prolongadas, e a família totalmente destabilizada, né? E uma das filhas chegou até ter uma tentativa de autoextermínio, teve que ir para um atendimento de urgência, e aí quando voltou para o hospital, né, que esse familiar, né, que fez a tentativa de autoextermínio, ficava muito tempo lá como acompanhante. Então, eu comecei a acompanhar mais ainda de perto essa pessoa que também não houve sensibilidade nenhuma da família e dos profissionais do hospital para com essa pessoa, porque tinha esse entendimento de, nossa, já está todo mundo sofrendo tanto, né, o paciente nessa situação grave, e a pessoa ainda faz isso para dar mais problema ainda para a família. Então, é violência atrás de violência, né? A pessoa já está num sofrimento tão grande, ainda é culpabilizada dessa forma. Então, houve essa necessidade de um acolhimento não só para esse familiar, mas de sensibilização dos outros familiares e também da equipe de saúde que estava acompanhando o caso. E aí tinha uma criança também envolvida, né, assim, que era filha do paciente, que já estava demonstrando vários sinais assim, de tristeza e dificuldade na escola, e vários outros sintomas que precisava de um acompanhamento, até porque o resto da família já não tinha nem energia mesmo para cuidar dessa criança. Então, era uma família que precisava muito de um acompanhamento. E aí, dentro dessa necessidade, quando recebe a alta, tem um outro porém, né? A gente até ofereceu um acompanhamento psicológico no ambulatório do hospital, mas muitos familiares não querem voltar ao hospital, porque isso acaba trazendo lembranças, né, do paciente que faleceu. Então, isso gera uma outra questão. Então, vai encaminhar para onde? Então, liga no centro de saúde, explica a situação, né, repassa o caso. Aí tem família que às vezes tem uma condição financeira e fala, não, quero uma indicação de um psicólogo particular. E aí a gente faz isso também, né, faz algumas indicações, mas, enfim, são inúmeras possibilidades, mas que a gente precisa se construir em rede. Até lembrando agora de um outro caso, esse já foi um caso em pediatria, que o óbito da criança aconteceu na parte da noite,
E aí a mãe, né, que acompanhava, morava numa cidade muito longe, assim, do interior. E aí na mesma noite ela voltou pro interior. E aí quando eu cheguei no trabalho no dia seguinte, eu fiquei assustadíssimo, assim, porque era uma familiar, né, que o sentido da vida dela era todo, né, na vida do filho, né, que estava doente. Ela não tinha uma rede consolidada. Ela falava várias e várias vezes assim, durante os atendimentos que se a criança falecesse, ela ia provavelmente tirar a própria vida. E ela ficava sozinha no hospital, não tinha outras pessoas acompanhando. Então não tinha muita liga, assim, não tinha onde ela, com quem ela recorrer, a quem recorrer. E aí, quando eu soube do óbito, no outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ligar na cidade dela. Conversei no centro de saúde e a ACS foi lá na casa dela, sabe? E aí me retornou, falou assim, não, a fulana chegou, a gente vai acompanhar agora, né? A psicóloga do centro de saúde já está sabendo. Então, são pequenos detalhes, assim, mas que são super necessários, porque às vezes na rotina doida, assim, de hospital, recebeu alta, faleceu, vamos para o próximo paciente. Não é assim, né? Existe uma continuidade aí, um encaminhamento necessário que a gente precisa fazer. E a rede funciona, gente. Assim, tem muito esse burburinho também. Mas a rede é falha, isso, aquilo. E realmente é falha, a gente está em construção, mas não é porque ela é falha, às vezes, que a gente não vai tentar construir e reparar essas falhas. Então, liguei lá na cidadezinha do Cafundé de Judas, liguei lá na IACS, foi lá na casa da pessoa para ver como que ela estava. Então, assim, isso é de uma potência enorme, né? Isso que é o SUS. Assim. Então, a gente precisa, né, acionar e conseguir fazer isso. Eu acho que meu tempo acabou, então, dentro das considerações finais, eu só queria trazer um trecho desse texto que eu acho que resume um pouco do convite que eu estou fazendo, né, para a gente pensar aqui nessa construção em rede. É um desafio permanente a saúde coletiva de um fazer que não deve ser moldado apenas segundo normatizações ou protocolos genéricos e verticalizados, nem tampouco se submeter arbitrariamente aos apelos emocionais de cada caso. Ou seja, é um convite a todos nós, usuários, profissionais de saúde, gestores, para a inovação e valorização das experiências que tenham o cuidado como fim e como ponto de partida. Então é isso, gente. Aí estão as minhas referências e o meu contato. Se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição. Tereza, eu acho que tá sem áudio. Sim. Pode, a Bruna já teve avisou. Pode deixar seu contato mesmo, porque às vezes muitas pessoas que estão aqui querem trocar alguma informação, né? Querem alguma experiência, né? É importante. Ô, Lucas, nossa, sempre um prazer te escutar e que bom, né? E um orgulho, e que bom. Eu também, é essa prática da psicologia hospitalar que eu acredito, no SUS, e aí entendendo o SUS também, não só nos hospitais públicos, mas nos hospitais privados também, que também são regulados, né? Pela ANS, também são regulados pelo Sistema Único de Saúde, tem que ter, né, seguir o que é recomendado pelos nossos princípios de política pública, né, no nosso país. E, de fato, assim, não tem jeito de trabalhar com integralidade se a gente não tiver uma postura ética, estética, política, nesse sentido aí. A gente sabe que não basta ter leis, resoluções, né, portarias, não basta ter isso. Precisa ter pessoas que operem isso, agenciadores que movimentem isso. E aí a gente tem, sim, atravessamentos, né, que dificultam a intersetorialidade entre várias instituições, vários serviços, vários equipamentos, mas a gente pode fazer, como o Lucas trouxe várias experiências aí, e eu acredito que vários outros psicólogos também tenham essas experiências, né, no dia a dia. A gente pode movimentar essa rede, a gente pode conectar essa rede. É assim que a gente faz acolhimento, de fato, né, considerando aí a complexidade
o sofrimento da nossa população especial, né? E, assim, no hospital, é uma organização onde, de fato, a Ana Pica tem no livro dela, se desenvolvem as mazelas sociais, né? Então, assim, as pessoas, frente a vulnerabilidades, a violências, né, a exclusão social, o sofrimento, adoecem muito mais. E elas vão para o hospital internar. E lá a gente, às vezes, identifica, né? Já teve casos também de eu atender pessoas que não tinham nem certidão de nascimento, de uma criança que não tinha certidão, a mãe perdeu. Então, lá no hospital, ele já saiu com uma certidão, o serviço social foi acionado, e a gente já conseguiu caminhar nessa direção. Né? Saiu cidadão. Né? Então, muitas vezes as pessoas estão, isso aí, violentadas e nem se dão conta, e chega ali, a gente identifica e a gente acolhe com responsabilização, que é algo muito delicado. Estou vendo algumas falas, e nós vamos agora abrir para vocês mesmo, né, para a gente conversar, mas, de fato, eu vi uma fala aqui sobre essa complexidade da violência infantil, aqui na Maria Aparecida, né? Do número imenso de abuso infantil e como é que o serviço... E ela pergunta isso, a demanda é maior do que muitas vezes o serviço dá conta, né, Maria Aparecida? E esse é um grande desafio da rede, o que faz, né, perante uma situação dessa. Então, eu vou falar, gostaria que o Lucas também respondesse, ele pensa, considerando tantos casos, né? Mas, de fato, é algo muito complexo, porque eu lembro uma vez, quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Contagem, que eles organizaram, eles chamaram, então, tanto assistência social, chamaram bombeiros, que muitas vezes acudiam a algumas situações de violência, né, o corpo de bombeiros, chamaram polícia, chamaram representantes de unidades básicas de saúde, eu fui representante do hospital, para discutir isso, como é que fazia com relação a casos de estupro infantil e também de violência, né, de não só sexual, né, de espancamento de crianças, tal. Como é que a gente faria? Então, assim, aquela ideia inicial de atira a criança dos pais, vamos colocar a criança numa creche. Isso a gente começou a conversar, pera lá, como é que estão as creches para os pais? Como é que vai ficar essa criança? E a família? Então, a gente começou a ver complexo a situação, e tanto que necessita de todos se comprometerem. Por exemplo, a gente tinha discutido uma política de tratamento para esses homens, e para essas mulheres, mas eram mais homens, né? Qual tratamento pode ter? O que a gente faz? Né? Violência atrai violência, violência produz violência, exclusão social produz violência, a violência do Estado, com cidadãos, produz violência. Então, como que a gente vai lidar com isso, com várias frentes, né? E aí eu penso que não tem uma frente só. Né? Quando a gente fala, qual o grande desafio da rede é pensar diversas ações. Então, ações em hospitais, nos outros serviços, esses movimentos dos profissionais sempre buscando movimentar e conectar rede para acolhimento, né? Pensando até mesmo, quem sabe, novas políticas, novas resoluções que precisam ser implementadas, aproveitando as ONGs, né? Então, tem organizações sociais também que podem estar junto com a gente nesse trabalho. Mas eu penso também sempre no caminho da intersetorialidade. Então, educação junto, então, escola junto, assistência social, saúde. Como é que a gente conecta com a população? Conselho comunitário. Como é que a gente faz rodas de rodas? Né? Grupos. Mas deixa, Lucas, o que você quer comentar sobre isso? Vamos. Não, seu som. Ligou. Nossa, esse é um desafio enorme, né, gente? Essa questão do abuso, e não só do abuso, mas de várias outras coisas que a gente tem de demanda, assim, de saúde, o que eu mais lembro, assim, é das comissões de saúde, que começam lá no centro de saúde, na comissão local, que tem profissionais de saúde e usuários, porque quando a gente fala, né, um comentário que alguém fez aí, sobre a demanda é muito maior do que o serviço consegue absorver, a gente precisa entender que demanda é essa. Então, a gente precisa que a população participe. E isso é um dos princípios do SUS, né? Participação popular. E a gente tem muito dispositivo para isso.
A época que eu estava no centro de saúde, eu participei de reunião de comissão local e era muito interessante, porque tem um representante da comunidade, ele vai lá para o servidor, né, junto aos servidores, os profissionais de saúde, e cria-se ali nessas rodas, nessas conversas, nessas reuniões, pautas que são importantes para aquela comunidade. Então, daquele centro de saúde, vai para uma regional, dessa regional, vai para a cidade, porque são as conferências que acontecem, eu acho que não lembro se é de 2 em 2 ou 4 em 4 anos, que vão determinar quais são as políticas públicas necessárias para aquele local. E isso começa lá da base, da onde que vem, né, a demanda vem dali, do povo, né, da situação que está acontecendo ali. Já que a gente está falando de SUS, eu estou falando dessa ideia, né, das comissões locais de saúde. Mas mas isso que a Teresa falou também, da intersetorialidade, é importantíssimo. Se a gente não conversa com as escolas, que geralmente é quem observa, quem está junto ali das crianças, dos adolescentes, que, né, muitas vezes a denúncia vem a partir dali, se a gente não consegue capacitar esses profissionais da escola para ter, né, de como lidar com isso, né, para onde caminhar, para onde construir essa rede, a gente também não vai conseguir muita coisa. E realmente a demanda é muito grande. Eu fiquei um tempo no projeto Cabas, né, para quem se interessa pelo tema, acho que é uma ótima referência aqui em BH, né, o projeto de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual lá da UFMG. Tem muita produção, né, lá da professora Cassandra, vários livros, e lá presta atendimento para essas crianças também, atendimento psicológico. E é impressionante o número de casos que aparece, né, a chegar a um ponto que o projeto precisou filtrar para receber somente aqueles casos que já estavam ligados à justiça, que já tinham uma denúncia consolidada, porque se deixasse aberto para todas as suspeitas de abuso sexual, não ia ter perna para isso, né? Então, e ali é um projeto, né, de extensão da universidade, que é um braço aí importante, mas que também a gente precisa pensar em termos mais macros, assim, a gente precisa pensar em políticas públicas efetivas, assim, que consigam abarcar isso tudo. E aí, né, os caminhos para fazer isso, né, eu pensei nas comissões locais, mas também ouvidoria, né, é uma coisa assim que muita gente despreza também, uma ouvidoria não dá em nada, né, assim, pelo menos no hospital que eu tô, conheço o ouvidor e, tipo assim, um comprometimento danado, sabe, de tudo que chega lá para ele, assim, tem prazo, 48 horas para responder, e aí ele precisa ir articulando com várias equipes, né, e direção do hospital, enfim, para resolver aquela demanda. Então, se está tendo dificuldade de atendimento, se os profissionais não estão dando conta, eu super indico assim, para os pacientes, tem que dar ouvidoria, né? Se não está dando certo tal coisa, a gente precisa melhorar isso. E aí, daí a gente também consegue construir várias coisas, né? Assim, eu acho que é um dispositivo muito importante que a população tem que usar também. É interessante, né, Lucas? Porque, de fato, assim, tem muita coisa que não está funcionando, que não dá certo, mas tem muita coisa dando certo. Então, a gente tem que aproveitar o que dá certo, e a ouvidoria do SUS é muito boa também, né? Não só dos hospitais. Então, você tem que aproveitar o que dá certo para potencializar outras e para transformar outras. Então. Aí tem essa pergunta também da Maria José, que eu acho que ela está se referindo à violência infantil, parece, que está na sequência. E depois que o paciente recebe alta, seria encaminhado para algum setor responsável para continuar o acolhimento. Isso. Se for o caso de abuso sexual, nesse social que eu estava, que era uma referência, né, o que eu citei de exemplo aqui era no pronto atendimento, né? A criança chegou com a família, tem um atendimento médico, psicológico, assistente social, e aí existe um ambulatório só para questões de violência sexual. Então, lá tem um acompanhamento mais a longo prazo, um acompanhamento de saúde, né? Mas aí é claro que existe uma outra rede intersetorial que vai estar junto, né? Conselho tutelar, aí eu acredito, no caso, é o CREAS, né? Porque aí já aconteceu a violação de direitos humanos, então acho que o CREAS também acompanha. E aí, nesse ambulatório, eles avaliam lá se é um caso de uma criança que já tem um sofrimento psíquico muito intenso, muito acentuado, às vezes precisa de uma atenção mais especializada, aí tem um CAPS-I, que aqui
Em BH a gente chama de CERSAMB, né? Então é o Centro de Referência e Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Então, é claro que a gente faz o atendimento de urgência, mas precisa de uma continuidade aí depois. E aí tem esses dispositivos que fazem esse acompanhamento. Agora, com relação ao suicídio, eu vi aqui a Santana Aparecida e a Maria Aparecida Miranda da Silva fizeram alguns comentários e perguntas. E aí eu vou tentar até juntar vocês duas, se me permitem. De fato, assim, como a Santana coloca, né, a questão do acolher o suicida, né, não é necessariamente que ele queira morrer, ele quer matar aquele sofrimento que está nele, né, aquele corpo vida que está matando ele em vida. Né? Portanto, que é importante trabalhar com o suicida muito nessa perspectiva do sentido da vida, né? No sentido de vida mesmo, de construção, de possibilidade de afirmação da vida, de mudança na vida, de abertura para outras invenções. Mas, assim, aí a Maria Aparecida aponta uma questão que é o despreparo para atender e a falta de sensibilidade, e eu concordo também, principalmente em hospitais, não sei se o Lucas também vai concordar comigo, né, de muitos profissionais de saúde, uma falta de sensibilidade para lidar com pessoas que estão aí, que envolve a questão do autoextermínio, que muitas vezes tem uma falta de compreensão desse sofrimento. Então, eu também já vi situações em hospitais, durante o tempo que trabalhei, exatamente tratando o suicida como, olha, bem, a gente aqui lutando para salvar vidas, vem cá lá, quer se matar, e olha bem, agora a gente tem que fazer isso. Eu lembro até de um caso sério de uma profissional que ela enfim, da enfermagem, ela foi dar medicação para o paciente e ele perguntou, ele estava na UTI, e ele perguntou que remédio era aquele. Ela falou, não sei, você toma, estava lá na sua bandejinha. Ele, não, mas é que eu não sei o que é lá. Não parece, você está preocupado com o remédio que você toma, né? Contanto que você tomou para vir para cá. Percebe? Ele tinha tomado remédio para se matar. Então, quer dizer, há uma falta de sensibilidade. Aí ela foi chamada, atenção. Eu, inclusive, conversei com ela, não para chamar atenção de jeito nenhum, mas para entender o que estava acontecendo, porque ela falou isso. Ela falou, é muita sobrecarga de trabalho, e aí a gente tem que lidar com pessoas que tentam se matar, ainda fica aqui perguntando os trem. Então, assim, há uma certa incompreensão, uma falta de sensibilidade para aquela questão, né? Mas eu conversei com ela no sentido de sensibilizá-la para isso. O que você acha? Concordo plenamente. Tem uma outra questão, assim, que a gente escuta demais, e aí eu não vou colocar só na conta dos outros profissionais, não, tem muito psicólogo que fala isso também, que tá querendo chamar atenção, assim, e é uma situação que o pessoal fala num tom de, de quer chamar atenção, então vamos deixar para lá, é quase que isso. A gente não precisa preocupar com isso, que ele não vai morrer. Os remédios que tomou aí não mataria. E ainda tem isso também, tem gente que fala o seguinte, se quisesse morrer mesmo, ia arranjar um jeito mais eficaz, sabe? Porque esses remédios que tomou aí, o máximo que vai fazer é apagar, ter que fazer uma lavagem aí, ficar meio grogue, e depois já fica bem de novo. E aí é uma completa insensibilidade, assim, do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Mesmo que se ela tivesse consciência de que isso ali não a mataria, para ela chegar ao ponto de não encontrar nenhum sentido, nenhuma saída, nenhuma solução para aquele sofrimento e tentar daquela forma, mesmo que não seja efetivo, a gente está falando de um sofrimento imenso, gente. E é uma situação assim que não dá para desprezar, não dá para colocar de lado e só estabilizar a pessoa e deixar ela voltar para a vida dela da mesma forma que ela chegou no hospital, sabe? É uma É um negócio que causa um certo de revolta, assim, né? Se é profissional de saúde está falando uma coisa dessas. Então, eu concordo plenamente que tem uma falta de sensibilidade, um despreparo, e é um trabalho que aí entra também para a gente fazer, sabe? Porque aí, além de cuidar da tríade lá, né, da psicologia hospitalar, de paciente, família e profissional de saúde, entra nisso aí também, porque o profissional de saúde às vezes já está também muito exausto, passando pelos problemas dele, né, e aí acaba cometendo
gafes, essas insensibilidades, e aí às vezes a gente precisa, né, sensibilizar o da situação, porque às vezes ele também está passando por um momento difícil, a gente precisa fazer um acolhimento ali, mas é um desafio muito grande, assim. Tem um hospital aqui em BH, o João 23, que eu acho que eles já têm inclusive um fluxo interno, né, para os casos de autoextermínio. Uma vez eu vi a palestra da psicóloga de lá, e aí eu acho que as psicólogas já trabalharam para caramba, assim, para criar uma estrutura organizacional, mas não só em questão de fluxo de documento, mas é isso também dos profissionais de saúde se sensibilizarem, conseguirem fazer um acolhimento de qualidade para essas pessoas. E não só lá no hospital, mas também para depois, quando vai pensar na alta desses encaminhamentos. Então, é algo que a gente precisa trabalhar muito ainda na área do hospital. Também foi colocado aqui pela Rejane, né, concordando com isso, a questão de mitos, tabus, preconceito, é complicado, e aí, de fato, envolve a família, envolve também o preparo e o apoio a essa família. Porque não adianta você só falar com a família, ele não pode ficar só, ele está muito deprimido, ele pode, né, tentar novamente, então vocês têm que acompanhá-lo, mas a família muitas vezes não está acolhida, não está, né, ela precisa também de atendimento, ela precisa de ajuda. Então, na verdade, novamente, volta essa questão que o Lucas tem colocado bem aí, da necessidade da gente articular rede e rede de apoio social também. Então, não só as redes mesmo, equipamentos de políticas públicas, mas rede social. Qual a rede social que tem, que pode apoiar, que a gente pode incentivar a família a buscar, né? E pensando aí na noção do território, onde a pessoa vive. São problemas muito complexos, gente, e que não tem soluções precisas, depende de cada caso. Envolvem muitas discussões interdisciplinares, envolvendo várias pessoas, vários serviços, várias políticas, né? Eu também essa questão que a Karen coloca, que eu acho que talvez aí também precise, se você quiser comentar, Lucas, olha bem, qual a melhor maneira do psicólogo intervir quando o sujeito tentou suicídio e após os médicos, né? Os cuidados médicos, a pessoa agir com agressividade em momentos de crise. É um desafio também, né? Assim, situações de agressividade a gente vê direto no hospital, né? Então, muitas vezes acontece por uma falta de acolhimento mesmo, de entendimento do que está, de chegar para a pessoa e conseguir fazer uma escuta, assim, do sofrimento dela, do que está acontecendo. Falando assim de agressividade, eu lembrei de um óbito uma vez que eu acolhi e que o familiar começou a ficar muito agressivo, de bater na parede, chegar até assim para cima de mim como se fosse me agredir porque eu estava por perto. E aí a gente precisa ter um jogo de cintura, né? Assim, de não levar para o pessoal, de colocar a gente no nosso lugar enquanto profissional de saúde, de alguém que está num sofrimento enorme, né? Da onde que vem essa agressividade? É uma agressividade que muitas vezes vem desse sofrimento, né? Então, em casos de tentativa de suicídio em específico, né? Eu nunca vivenciei algo assim que a pessoa ficasse muito agressiva, mas, né? Eu acho que tem muitas formas assim que vai desde o início que a gente fala, né, de tecnologia leve, que vai nessa parte da relação, do acolhimento, de ter a família por perto, de ver como que a gente pode ajudar essa pessoa e, e até chegar no momento assim que, né, tem contenções químicas, por exemplo, que o pessoal faz, né, assim, tanto em UPAs ou nos centros de atenção psicossocial, né, nos CAPs, mas que é o ápice, assim, quando a pessoa já está se colocando em risco, quando, né, está uma situação muito grave, assim, né, na UPA eu já vi acontecer, assim, de ter que aplicar Aldol, né, no paciente que ficou muito agitado, aí não é questão nem de agressividade, assim, né, é questão de agitação mesmo, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque existe esse tabu, né, de que pessoas com sofrimento mental ou, né, após uma tentativa de suicídio é um perigo, assim, para as pessoas, né? E aí chama segurança, chama
escolta assim, do hospital, né? Que às vezes não é nem segurança de polícia, mas segurança de patrimônio, né? Assim que tem em hospitais, principalmente nos casos de sofrimento mental, assim. Então, a gente precisa também ter uma sensibilização maior desses casos para mostrar para a equipe, né, que às vezes não precisa disso, assim, né, dessa proteção toda. Mas eu acho que existe uma aposta aí nesse acolhimento nosso para conseguir ajudar nessa parte dessa crise, né, da agressividade da pessoa. A Denise Valadares pede as referências, o slide das referências, aí a Bruna, que está nos ajudando na organização. Não sei, Bruna, se você consegue colocar para ela. Isso. Obrigada. E agora tem umas questões que a Eliane coloca, eu vou ler, e parece que elas estão juntas, a Eliane Gomes de Araújo. E nesse último caso recente, ela está falando desse caso recente, da menina de 11 anos, da questão, né, do questionamento do aborto. E aí ela continua. E dos profissionais que eram para acolher e assegurar todo o sofrimento, em questões de direito da menina, não foi realizado. E aí essa questão do aborto, né, que está tão difícil essa política, essa discussão de bioética, da legalização do aborto no nosso país, e aí isso junta com essa questão da violência sexual contra crianças, né, e a questão do aborto. Terrível, né? Há um retrocesso muito grande nessa discussão, e a gente tem que caminhar na defesa disso. O que você pensa? Eu sei que a professora Cacera, que o Lucas mencionou, tem até uma entrevista, não sei se ficou gravada no YouTube, com relação a essa questão. Essa professora coordena o caso. Gente, esse caso assim, é de embrulhar o estômago, né? É difícil até a gente comentar, assim, de imaginar como que, né, uma pessoa viveu uma experiência dessa, né, uma menina de 11 anos, viveu um abuso, e aí, quando a gente tem, né, um monte de dispositivo institucional para acolher, para ajudar, e aí a gente vai lá e viola de novo, violenta de novo, sabe? Assim, é uma... É até difícil, assim, eu fico até emocionado, porque eu já atendi crianças, né, que sofreram abuso, então pensar que alguém na sua autoridade, né, na autoridade de juíza, ter uma conduta daquela é muito desumano, muito desumano. Não tem explicação para isso, é perversidade mesmo, assim, é coadunar com situações violentas e promover mais violência. Então é um assunto assim, que viralizou muito e que a gente, né, enquanto categoria, né, enquanto ciência também, a gente precisa produzir, a gente precisa, né, levantar mesmo e agir contra isso, sabe? A gente precisa de lei, de política pública, a gente precisa de todos os artefatos possíveis para não permitir que isso continue acontecendo. Porque é um caso que viralizou, mas a gente sabe que isso é uma prática comum no país, né? Assim, então, é até difícil falar sobre isso. Acho que não tem muito mais o que falar. Muita sensibilização e envolvimento, né, da comunidade, conscientização. E aí tem essa última pergunta, não, tem mais uma que o Arthur fez aqui, mas deixa eu ver a da Emanuele, gostei muito dessa questão, porque também me envolve, né, como docente, como podemos sensibilizar os estudantes psi para a questão do autoextermínio. E aí, Emanuele, eu vou até ampliar para... Eu fico pensando como sensibilizar os estudantes psi para, inclusive, o trabalho em rede também, para essa sensibilidade ao atendimento aos enlutados também, né, as vítimas de violência, como formar, né, como que a gente pode contribuir numa formação ética, sensível, né, política. Por que eu achei bem interessante, porque eu tenho observado uma cobrança, gente, dos alunos consigo mesmos, de todos nós, da nossa sociedade, né? Isso já é, inclusive, muito estudado, muito falado, mas, para além dos estudos, o que é que a gente vivencia de fato? Então, assim, uma cobrança, uma idealização de um desempenho profissional,
que eu percebo que vai muito numa direção capitalista, sabe? Muito mais numa direção de mercado, de onde eu vou ganhar dinheiro, onde eu vou ter sucesso, onde eu vou ter fama. E, ao mesmo tempo, os alunos começam a se cobrar, tem que fazer especialização, tem que fazer extensão, tem que fazer pesquisa, eu tenho que escrever artigo, eu tenho que ser brilhante, eu tenho que saber muitas línguas, eu tenho que, sabe? E nessa cobrança, primeiro eu tenho visto muitos alunos adoecidos, alunos sofrendo, se sentindo impotentes, idealizam uma coisa, assim, senão eu não vou conseguir. Conseguir o quê? Né? Se a coisa é uma trajetória, é um crescente que a gente vai aos poucos construindo, né? A gente não termina o curso superior e está pronto, a gente não está pronto. A gente não está pronto nem depois de muitos anos de formado, nem depois do doutorado, a gente se forma até a morte, né? Então, a gente precisa, é muito mais, primeiro, de identificar o que nos faz querer resistir mais nessa vida, sermos mais felizes. A gente precisa construir laços sociais, relações solidárias, a gente precisa de grupos, a gente precisa de ajudar o outro, ver o outro brilhar, para a gente ser feliz junto com o outro. A gente precisa construir outras relações. Tá? Eu acho que isso envolve colocar durante a formação não só pesquisa e extensão, mas os alunos para entrar em contato com o que eles querem estudar, para eles não serem tão submetidos a tantas obrigações, mas eles serem colocados a pensar. As pessoas precisam pensar e não só reproduzir. O que é pensar? Espera lá, o que me inquieta? O que eu quero fazer? O que tem a ver comigo? Eu acho que quando a gente aprende a sonhar, a gente também está aberto ao sonho do outro. Quando a gente é solidário com as nossas contradições, a gente dá conta da contradição do outro. Né? Quando a gente, então, sabe fazer conciliar com o nosso silêncio, né? com o que a gente não sabe, a gente fica mais humilde, se abre muito mais para o outro, para se relacionar. Então, eu acho que é uma relação que passa não só por projetos, mas por relação professor-aluno, por atividades que envolvam mais prática e envolvam mais afeto, sabe? É o que eu penso. Não sei. Deixa eu só ler esse resto. Olha, gente, a gente está faltando, a Bruna já me avisou aqui, faltando alguns poucos minutos para terminar, acho que 10 minutos. Tá? Então, a pergunta do Arthur foi no mesmo sentido. Eu vou ler tudo, que às vezes você também quer falar alguma coisa. Então, o Arthur fala que sou estudante, ainda não tenho autonomia para abordar tais assuntos, mas eu acho que a gente tem sempre autonomia, porque a gente sempre pensa, né? A gente sempre está envolvido na vida, então eu posso falar, sabe? Qual seria a melhor preparação enquanto estudante para lidar com o autoextermínio? Aí a questão do autoextermínio. Quando estivermos inseridos no mercado de trabalho, tá. Aí a Maria Aparecida, de modo geral, a formação dos estudantes não são voltados para a atuação em rede. Não se fala muito do SUS, o absurdo, né? A formação ainda é voltada muito mais para a atuação individual em consultório. Quer dizer, percebe? Tem uma instituição contribuindo muito mais para interesses capitalistas, porque, né, do que para interesses da nossa coletividade, de uma população que precisa de um sistema bacana que funciona de modo integral, articulado em... Né? Agora, só para eu finalizar e passar para o Lucas, para essa questão de autoextermínio, eu também penso nessa questão de trabalhar mais sentido de vida e menos dor, menos sofrimento, menos submissão ao que tem que ser, ao que deve ser, sabe? Então, eu acho que trabalhar projetos que tenham mais sentido para os alunos, mais sentido de construção articulada de fato com a vida social, que eles vejam, assim como o Lucas, né? Como que a gente consegue, com pequenas ações, uma ação aqui, outra colar, a gente consegue ali movimentar uma rede, como que as coisas conseguem dar certo quando a gente quer estar junto com várias pessoas que querem também. Né? Eu quero, então, passar para o Lucas, vou pedir que o Lucas responda também, e também já aproveite e finalize, tá, Lucas? Para eu também poder finalizar. Concordo totalmente com a Tereza, em tudo. Essa parte do autoextermínio aí, que ela falou por último, assim embaixo, assim, eu acho que não tem nem muito o que acrescentar. O que eu estou pensando, assim, juntando as duas perguntas, né? Vocês que estão na graduação ainda, primeiro que essa coisa de
não ter autonomia para abordar tais assuntos, vão trabalhar isso aí, Arthur. Ó. Porque quando eu estava na graduação, a gente, né, claro que tem um respeito que a gente tem pelos professores, né, assim, que é muito importante, são mestres mesmo que estão ali para passar muito do conhecimento que a gente acaba tendo uma admiração muito grande, né, mas a gente também pensa, a gente também quer saber, a gente também tem interesses e a gente precisa ser participativo. Da mesma forma que eu estava falando lá dos comitês de saúde local, que os usuários participam junto com os profissionais de saúde, na sala de aula, o aluno também tem que produzir, também tem que questionar, tem que perguntar, tem que trazer para a universidade, para a faculdade, temas que são importantes, né, assim, para a sociedade, o que está sendo discutido na sociedade. A mobilização dos alunos é o que faz o curso, né, crescer, se consolidar numa universidade, numa faculdade, porque o grosso ali é os alunos mesmo, né, assim, que estão estudando. E aí, outra questão que eu acho muito importante é da gente também não ficar preso aos muros da faculdade, da universidade. A gente precisa expandir, né? No início da minha fala aqui, eu falei do meu carinho com o CRP, porque, né, e vocês estudantes estarem aqui também no congresso, é isso, você tem que buscar fora outras formas de pensar, outros autores, outras formas de adquirir conhecimento, seja em congressos, seja em comissões. Nosso CRP tem um trabalho sensacional com várias comissões, assim, de várias áreas de psicologia, que são, né, abertas aos estudantes, e, e eu fiquei, acho que, sei lá, 2 anos ou mais numa comissão, assim, no CRP, aprendi demais, demais, demais. Teve muita coisa que eu aprendi ali que eu jamais aprenderia sentado na cadeira lá da faculdade, sabe? Então a gente precisa expandir mesmo e procurar outros meios, outras redes. Igual a gente faz a rede lá no Sul, a gente tem que fazer a nossa rede de formação também, que é muito mais ampla do que o que a gente vê em sala de aula. Então, vão em busca disso, né? Se você, a questão do SUS, aí é duas coisas, né? A gente tem que ir em busca fora, mas a gente tem que lutar para dentro também. Porque uma faculdade de psicologia que está discutindo o SUS é um dos campos que mais emprega psicólogo no Brasil. Aí a gente fica lá aprendendo a fazer psicoterapia em consultório, você chega num dispositivo de uma rede de saúde, você não sabe trabalhar. Você não sabe, você vai começar do zero, porque assim, não dá para aplicar consultório, sabe, em saúde pública. Você precisa ter outros saberes, outros conhecimentos. Então, a gente precisa trazer isso para a sala de aula também. Então, é uma coisa que precisa começar, sei lá, com quem que é, se é com coordenação, se é com um professor legal que você acha interessante lá na sua faculdade, entre os alunos, mobilizar, porque isso precisa ser uma discussão obrigatória assim, na formação do psicólogo. Vocês vão fazer o ENAD lá depois, aí vai ter questão de SUS, vocês vão nem entender. É uma coisa assim, obrigatória para a nossa formação. Mas que bom saber que tem estudantes aqui. É sempre bom estar com vocês. E queria agradecer, né, de novo o convite do CRP. É um prazer estar aqui do lado da Tereza. É tudo meio corrido, né? A gente tenta organizar, mas é tanta coisa para falar. Espero que eu não tenha passado muito tempo, nem falado de forma estranha para vocês. Tentei passar um pouquinho do que eu tenho vivido na prática. E como eu deixei meu contato lá, vocês ficam à vontade para mandar um e-mail, uma mensagem. Estou aí disponível para a gente seguir construindo juntos aí. Bom, eu também quero agradecer a você, te dar parabéns, adorei sua fala, adorei as práticas, as suas experiências. Quero agradecer a participação de todas, todos, todas aqui. Adorei as falas de vocês. Nossa, muito bom. A pena que eu não estou conseguindo vê-los, né? Ia ser melhor ainda vê-los. Mas eu gostei. Obrigada, né? E eu estou muito feliz, sabe, da gente poder conversar sobre isso. E é assim que eu acredito que a gente vai transformar e melhorar as nossas práticas, tá? Então, muito obrigada, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Bruna, a organização aqui do evento. Tá? Um beijo para todo mundo, boa tarde.